Alô, meus queridos, graça e paz. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11, diz o seguinte, fala de Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Preste atenção, meus amados. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Quer dizer, 4 escoltas. Cada escolta tinha 4 soldados. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Então, Pedro estava guardado no cárcere com nada mais, nada menos que com 16 soldados. E 4 soldados de cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Preste atenção, a igreja orava por Pedro, que estava preso por 16 soldados. Olha, meus amados, a importância da oração, tá? Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, meus amados, isso aqui a gente pode ver que não tinha como escapar. Aos olhos dos homens era impossível. De repente, apareceu um anjo. Olha a aparição do anjo. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E o anjo falou: "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Ponha a capa e siga-me." E, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Para Pedro, aquilo ali era uma visão, um sonho, não parecia real. Imagina, preso por 16 soldados, algemado, e de repente tudo se solta. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha o processo. Passaram a primeira e a segunda guarda. Passou por todos os 16 soldados. E ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão, se abriu por si mesmo para eles, para o anjo e para Pedro. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente, o anjo o deixou. No 11 agora. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Então, meus amados, vocês podem perceber o poder e a necessidade da oração. Como a gente lembra do rei Ezequias, que Deus falou para o profeta Isaías: "Vá até ao rei Ezequias e diga a ele para colocar a casa em ordem, porque a doença que ele está é para a morte." E o rei Ezequias, quando o profeta Isaías deu-lhe as costas, foi embora, depois da notícia, da profecia, ele orou a Deus, falou: "Sempre o rei, Senhor, sempre fiz isso, sempre fiz aquilo." E Deus falou para o profeta Isaías: "Volte, pois me arrependi
eu vou dar mais 15 anos ao rei. E aí todo mundo sabe que nasceu Manassés, que é a genealogia de Jesus, depois vem Amon. Então, meus amados, o poder da oração é Deus quem coloca na gente o querer e o realizar de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente ora, é porque Deus quer que as nossas orações antecedam o seu milagre. Vocês podem ver que falou em anjo. O que são os anjos, meus amados? Hebreus capítulo 1, vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, versículo 14. O que são os anjos? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Repetindo, é uma pergunta que fala. Os anjos não são, uma pergunta afirmativa. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Assim foi com Pedro. A salvação dele ali era de uma suposta morte, do cárcere. Porque antes, o outro apóstolo, Tiago, tinha sido morto à espada pelo rei Herodes. Então o anjo libertou, porque Pedro ainda tinha muito o que fazer ali. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. O tempo do apóstolo Tiago tinha se findado ali. Mas ainda não era o tempo do Pedro, do apóstolo Pedro. Então Deus enviou o seu anjo. E antes de enviar o anjo, Deus colocou o seu querer, o seu realizar no coração daqueles que oraram, estavam clamando para Pedro. E ele foi liberto. Então, meus amados, assim são vocês na luta pelo filho, na luta pelo cônjuge que se foi. Não vão atrás do que essas pessoas dizem por aí, não. Pessoas que são perigosas, são pessoas que estão no nosso meio, são joios misturados ao trigo, são os lobos em pele de cordeiro. Esses lobos em pele de cordeiro, eles têm um canal de YouTube dele com mais de 10 milhões de inscritos. Tá? Eu não estou nem querendo fazer referência a determinada pessoa, não, porque a gente não sabe quem é de Deus e quem não é. Mas se aquele que prega algo diferente que está nesse livro, não importa que tenha 10 milhões de inscritos no canal, não importa que tenha um diploma de teologia numa faculdade, não importa que seja amaldiçoado, que seja anátema. Casamento é até que a morte te separe. Lucas 16, 18. O homem que se divorcia da sua mulher se casa com outro, comete adultério. O que casa com a divorciada comete adultério. Aí vem lobos em pele de cordeiro no nosso meio, se dizendo ser cristãos, homens de Deus, homens que se emocionam diante de louvores e tudo. E o pessoal vive seguindo essas pessoas, vive seguindo eles, pois a própria palavra, se não me engano, em Timóteo diz: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e juntando para si mestres que acomodem seus próprios desejos. O meu desejo é que meu cônjuge volte, mas ele não voltou, chuta que é macumba, Deus tem algo melhor para você. É o que a gente escuta por aí, meus amados. Isso são heresias. Continuem orando. Lembre-se do juiz Inico, que tanto aquela mulher insistir para que ele trabalhasse na causa dela. Já que eu sou um homem mau, eu vou atender essa mulher logo para ficar livre dela. Quanto mais o Pai que está no céu. Vocês têm que orar, ter fé. Não escute o que o mundo diz. O mundo vai dar... O mundo, meus amados, não estou dizendo somente aquelas pessoas que são pagãs, não. Aqueles que parecem ser cristãos. É aí que mora o perigo. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo.